a ação das enzimas que vão ler esse RNA mensageiro, e aí esse gene fica... Isso que é o estranho. Ele vai ser expresso na forma de um RNA, não teve bloqueio da sua expressão, mas teve bloqueio da sua tradução em proteína efetiva. Então, ele não vai ser bloqueado na sua expressão. Tipo, o pessoal, aquele gene que a gente comentou, DYRK1, que é um mais expresso. Então, ele vai continuar a ser expresso. E ele vai ser um RNA mensageiro dele. Só que esse RNA mensageiro vai ser bloqueado e não vai ser conseguido, não vai ser expresso em proteína DYRK1. Tá? Então, pode ser dessa maneira, daí esse RNA mensageiro ele acaba sendo degradado. Então, aí que vem o tchan da coisa. É expresso, mas não é traduzido. Ou ele pode, esse microRNA, ele pode se ligar ao RNA e simplesmente impedir que ele seja transcrito por bloquear acesso a ele. Então ele pode se ligar complementarmente, igualzinho, e bloquear, fazer com que esse DNA se autodegrade, ação de várias enzimas, ou bloquear a sua expressão. E no começo, eles acreditavam que isso aqui acontecia esporadicamente, que não tinha muito apreço. Hoje, se sabe que boa parte do controle genético que nós fazemos acontece dessa maneira. Como assim? A gente expressa os nossos genes em RNA, mas estes RNAs não chegam a se tornar proteínas, porque tem esse bloqueio que nós fazemos naturalmente em pequenos trechos de RNA que bloqueia a expressão de outros RNAs. Aí vem que o tchan da ciência, mas como assim? Se tem naturalmente alguns RNAs que nós produzimos que bloqueiam, por que a gente não pode fazer RNA para bloquear? E isso já é feito. Então, vamos para duas frentes. Naturalmente, vários organismos estão sendo descobertos vários mecanismos naturais de bloqueio de tradução de proteínas, que é por conta desse microRNA. Então, expressão não, são expressos, não são traduzidos. Então, os microRNAs, eles têm várias funções repressoras, a grande maioria. Existem também poucos que já foram descobertos, que têm a função de estabilizar o RNA e aumentar a sua expressão, mas são bem poucos. Só estou pontuando que existe. A grande maioria bloqueia a expressão por degradar o RNA ou por bloquear que seja traduzido. O cromossomo 21 já está descrito, ele tem alguns microRNAs nele, que é naturalmente expresso e controla a expressão de outros genes. Daí a gente vai caminhando no sentido de como que isso vai funcionar. Um dos microRNAs que é mais expresso nas pessoas com síndrome de Down é o chamado microRNA 155. E esse microRNA ele é ligado a problemas imunes, leucemia, alguns tipos de cânceres como de mama, entre outros. Exemplo, pessoas sem síndrome de Down, mulheres que têm câncer de mama, têm maior quantidade desse microRNA expresso nas células cancerígenas, indicando que esse microRNA tem algum mecanismo que impede que essa célula sofra apoptose, que ela morra por conta desse câncer e que ela continue sobrevivendo. Então, há algum mecanismo que esse microRNA controla, que ainda não está completamente elucidado, mas que estimule essa célula a se tornar cancerígena. O mesmo válido para a leucemia. As crianças que têm leucemia, tanto com síndrome ou sem síndrome, também tem uma quantidade maior de expressão desse microRNA, indicando que ele tem um papel no controle, tá, do processo cancerígeno. Tá? Então, existem muitas facetas que envolvem os microRNAs. Tá? As pessoas, vou mostrar um videozinho agora que trata um pouco de como que funciona desde a sua expressão até a sua ação. O vídeo acho que fica mais fácil para ter uma visão. O vídeo é do YouTube mesmo, é para Nation, mas está disponível no YouTube. Selecionando uma única célula, né, partindo para o núcleo da célula e DNA, todo enovelado, né? Saber os DNA.
E começou o processo de transcrição. O DNA está sendo transcrito numa fita de RNA mensageiro, ou RNA que foi propulsado, sendo produzido. Esse RNA ele sai de dentro do núcleo e é transportado para o citoplasma. Aí no citoplasma, esse RNA vai ser traduzido em proteína. E isso aqui é a proteína sendo feita. Então saiu o RNA mensageiro, foi para o citoplasma e está gerando um monte de proteína normal. Plants and cultured insect cells, RNAi also has a role in antibody defense, which viral double-stranded RNAs are targeted destruction by RNAi. Agora vai mostrar o mecanismo de intervenção, tanto de micro como RNA de interferências. Olha lá, aqui no caso foi feita uma inserção de um trecho de RNA dentro dessa célula, e aí esse trecho de DNA, naturalmente as células vão clivar ele e vai gerar um pequeno pedaço, como se fosse um microRNA. Tá? Vai virar um pequeno trecho de RNA. E aí se ligam nele vários processos metabólicos, a gente não vai entrar em detalhes neles, né? Que isso naturalmente acontece em todas as células, só de ter a entrada desse RNA, e aí ele é separado. E aí olha aquele RNA que estava sendo transcrito naturalmente, olha o que acontece. Esse microRNA, ou esse RNA de interferência, ele vai caminhando em cima do RNA até fazer a complementaridade A, T, C e G, que é as bases do DNA que faz, ó, complementa a um crivo do RNA mensageiro e essa proteína não vai ser mais expressa. Para de ser traduzida. Isso vai acontecendo continuamente. E aí, esses pequenos trechos que foi quebrado, eles vão ser naturalmente degradados pelo nosso sistema que degrada os RNAs velhos que estão dentro da célula. Autofagia? Por vários mecanismos. Quando o RNA tem uma capa de proteção nas extremidades, quando ele vai perdendo essa capa, quando ele fica envelhecido, naturalmente ele vai sendo degradado. E é assim que funcionam os microRNAs, naturalmente. A gente produz vários desses trechinhos que vão causando isso daí. Vão complementando com o DNA e eles vão sendo degradados ou vão bloqueando a sua tradução. Agora vamos explicar outros mecanismos que não vêm muito ao caso. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal. Ops. Então, os microRNAs, eles têm uma gama de função natural que a gente conhece que eles fazem no nosso organismo. As pessoas com síndrome de Down, teve uma publicação muito boa do pessoal da USP, que é o pessoal da Magda, que é o Carlos Moreira. Ele estudou o timo de crianças que sofreram cirurgia cardíaca e avaliou a expressão de microRNAs a partir do timo das crianças. E ele encontrou alguns microRNAs que são mais expressos nesses timos dessas crianças, que são esses aqui, o 155, o 805, o 25D2, LED7 e o MIR999A. Então, esses são os principais microRNAs que são expressos. Esses microRNAs são superexpressos nos neurônios do hipocampo e no coração de fetos que NSD. Então, isso naturalmente acontece. São expressos entre 10 a 15 vezes mais comparados com controles. Então, eles são muito mais expressos. Existem hoje alguns tratamentos anti-microRNA, que é chamado de anti-MIR, tá? Que são o quê? A ciência é incrível. Um RNA que vai lá e se liga a um trecho e bloqueia a expressão, se a gente fizer um outro RNA que complemente esse primeiro, a gente vai fazer com que eles se liguem e ele não bloqueie o RNA.
Então eles se autocomplementem e acaba que impede que haja um bloqueio da expressão. Então existem várias facetas que já é usado com plantas, com micro-organismos, e que tem alguns estudos para fazer isso já com humanos. Tá? Então aqui a gente tem um antimicro 125 que já foi feito, né, em estudos em vivo, que atenua a astrogliose e aumenta a atividade da ciclina dependente de sinase, que é uma ciclina que faz a regulação do ciclo celular, um regulador negativo do crescimento celular. Então a gente já tem mecanismos que já estão sendo estudados de controle de microRNAs para regular o processo de divisão correta das pessoas com síndrome de Down. Você pode falar o que é cada um em si? O 155 é imunidade? Cada um tem uma função. E assim, são várias funções, a gente não dá para tratar deles todos, mas o mais assim, gritante é o 155, que está ligado principalmente nas pessoas com síndrome de Down, a leucemia. Tá? Os outros, eles têm outras funções em relação à expressão, principalmente de genes imunológicos, na defesa da célula e no ciclo celular, que vão regular o processo natural de divisão celular dessas células. A astrogliose nos cérebros de pessoas com SD podem ser atribuídas à atividade proliferativa de microRNA 125B, suprimindo essa quinase que faz o processo de divisão natural da célula. E uma desregulação genômica global em pessoas com síndrome de Down também envolve mecanismos epigenéticos por controle de microRNAs. É aqui que eu trato da publicação do pessoal da São Paulo, que eles falam isso, que alguns dos microRNAs que eles avaliaram que foi mais expresso nos tínhos regulava a epigenética dessas células. Como assim? Regulavam as enzimas que vão colocar os grupos metis no DNA. Então o que a gente tem? A gente tem que os microRNAs acabam atrapalhando o mecanismo natural epigenético dessas células. Então existem várias frentes de ação aqui. A gente vai tratar de alguns exemplos, que são muitos, mas o que o pessoal... Esse artigo aqui é fabuloso, eu acho que ele tem para mais de 20 páginas, eles fizeram umas conexões muito interessantes, mas eles não deram uma resposta. Por quê? Porque aqui a gente está tratando de bioinformática, a gente tem umas conexões muito complexas de expressão de microRNAs. Mas eu vou tratar de umas coisas bem mais específicas com vocês. Pode falar. Quando superexpressou no hipocampo, trouxe o quê? Tá. Superexpressos em hipocampo, tá vendo? Nos neurônios do hipocampo. Isso traz o quê? É assim. O que traz? Eu não sei, porque as pessoas com síndrome de Down têm comprometimento intelectual. Pegou os hipocampos e avaliou. Então não se sabe a consequência. Só sabe que a ciência é assim. Tem deficiência intelectual, tem alguma alteração neuronal. Comparado aos controles, tem superexpressão de microRNA. Eles interferem. Aí, para estudar o mecanismo, é uma outra história muito mais além. Tá? Não se sabe ainda, mas que tem alguma correlação técnica. Tá? Aqui tem um vídeo mostrando como que vai o processo do antimicroRNA. Deixa eu mostrar para vocês, isso aqui é bem interessante. Utilizando desse mecanismo de inibir a expressão de microRNAs. O DNA foi desanovelado, fez a transcrição numa fita de RNA. Esse RNA sofre um processo aqui, no caso de uma autocomplementação, e ele vai para o citoplasma, no qual ele é processado, tem um estágio de processamento, e ele é separado e gera um microRNA, igual a gente tinha visto anteriormente. Aí a função desse microRNA, como a gente já viu, uma das funções dele está traduzindo normal uma fita de RNA. Aí ele chega lá, atrapalhando tudo, e se liga e para parar essa tradução aqui de proteínas, que aqui não acontece mais. Só um pedaço da faixa que tem que juntar, não precisa ser toda. Pode ser toda, mas não precisa. Aí, aqui a gente tem uma transcrição de ratos de célula tratada, não tratada e tratada. Na não tratada, a expressão acontece, e na tratada, há um bloqueio da expressão por conta
Desculpa, há um bloqueio do bloqueio da expressão. Ó, aqui bloqueou. E aqui o complemento. Deixa eu voltar nesse E o movimento vai para onde? O que acontece com ele? Deixa eu voltar. Isso. Depois que eles se complementam, naturalmente esse DNA de fita dupla, nós temos mecanismos que degradam ele naturalmente, daí vão ser degradados. Deixa eu voltar só no final aqui. Pessoal, deixa eu só tirar do modo de apresentação. Ó, no final daquele esqueminha do tratado e não tratado, ó, repare só aqui. Aqui a gente tem um não tratado, que é onde que não colocou o anti-microRNA, e aqui é o tratado, que tem o anti-microRNA. O microRNA ia chegar para atrapalhar tudo, veio o antimicro e se ligou nele, ó. Pode chegar para lá que você não vai bloquear essa tradução, não. E aqui não, ó. Ele chegou, sentou aqui dentro do RNA, sentou em cima do RNA e travou tudo. Então, aí vocês pensam, então o que a poxa, gente fornece é um anti-RNA. Isso, é um anti-microRNA. Você fala assim, poxa, professor, mas isso daí é coisa de cinema, isso jamais vai acontecer, né? Sasha, tem 2 patentes já de antimicroRNAs para síndrome de Down. Tá? Mas aí vai transcrever no corpo inteiro? Ou tem... Essas são questões delicadas ainda. Como que vai inserir esse DNA? Normalmente por venosa, né? Porque por via oral a gente tem um mecanismo muito ruim de degradação do sistema gastrointestinal, porque esse RNA a gente tem processo de degradação, e por via venosa a gente tem um processo mais de absorção, mas daí a gente tem vários inconvenientes. Essa patente, como é patente, a gente não tem acesso à íntegra de todos os itens que colaboram, mas o interessante dessa patente, ela foi depositada, ela foi pedido o depósito dela, né, no qual este grupo fez 2 antimicroRNAs, e os 2 antimicroRNAs eles não são antimicroRNAs, desculpa, eles são 2 anti-RNAs, chamam de RNAs de interferência. Eles vão se ao RNA do DYRK1 e de um outro gene, o DSC1, e ambos vão inibir a sua expressão. Então eles conseguem bloquear a tradução do RNA que já foi superexpresso nas pessoas com síndrome de Down. Isso é um depósito, um pedido de patente para a criação de um medicamento anti-expressão de RNA. Tá? Isso já existe. Tá? Isso é um deles. Isso foi pedido em março de 2015. Tem outros só para o DYRK1. Então é assim, as pessoas, o que elas fazem? A gente já sabe a sequência do DYRK1. A gente já sabe a sequência dele. Então o que elas fazem? Elas sintetizam no laboratório um RNA complementar a ele. E aí, uma região complementar testa isso em células in vitro, testa em ratos e vê. Bloqueou a expressão? Bloqueou. Então é uma fonte de lucro para mim, porque eu posso vender esse trecho de RNA para bloquear a superexpressão. Então são mecanismos ainda que estou falando que saiu do engatinhar e já está andando muito rápido. O processo está muito rápido, mas que já existe pedido de patente para isso. Tá? Quando pede patente, vocês sabem, né? Daí essa detentora fica por bons anos com poder de fazer esse tipo de microRNA, de RNA de interferência. Vale lembrar que esse processo de RNA de interferência já existe há um certo tempo em plantas, em ratos, já tem ciências provadas com isso, até com humanos em outros genes, tá? Mas ainda não tem esse estudo clínico que a gente espera que vai acontecer há alguns anos. Mas essa questão da patente aí, né? Não sabe quando vai ser liberado alguma coisa, aí vai ser através de um medicamento, uma vacina. Isso a gente não sabe. Porque daí as detentoras têm que mostrar que é seguro, que é viável, que tem efetividade,
E que não causa nenhum efeito colateral. O que não tem ainda muita segurança, porque daí demanda de estudos clínicos grandes. Aqui é um pedido de patente, porque assim, é uma segurança desse grupo, porque ninguém vai fazer mais isso. Se fizer, é a gente que pode fazer. O que poderia acontecer com ele, por exemplo, igual o caso da célula-tronco, ao invés de colocar a célula-tronco para resolver o problema, ele criar uma célula isso. Não sabe se pode acontecer. O que acontecer? E é assim, tem um detalhe muito importante, que é assim, esse trecho ela é complementar ao RNA desse gene ruim. Mas e se ele for complementar a um outro? Pois é. É um risco. A gente pode inibir algum outro gene que é essencial. Então a gente tem que fazer muitos testes para ter segurança daquilo. Tá? Mas existe. É uma possibilidade que existe. Isso que a gente está querendo propor aqui. Né? Só voltando a essa questão da célula tronco, eu acompanho uma criança com paralisia cerebral e foi agora, segunda-feira, para Tailândia, para aquele Wake Technology. Trabalham com célula-tronco. Sim, já tem muitos anos que fazem esse processo aí. Você acha que ainda assim corre esse risco? Porque nunca foi colocado, eu vi todos os protocolos. Sempre é isso. Só que é protocolo, sempre. Por mais que, até aqueles que a gente acha que tem uma segurança plena, que já passou dos clínicos, tem risco. Qualquer uso de medicamento, é bom sempre lembrar que biologia, a gente somos seres biológicos, a gente não somos seres exatos. Então, pode ter uma noção, paracetamol, todo mundo usa paracetamol, tem gente que se toma paracetamol morre, não é? Então, a gente tem que ter uma flexibilidade muito grande, porque vacinas, a grande maioria das pessoas tomam vacina e não tem nenhuma reação colateral. Tem crianças que sofrem um processo alérgico, neurotóxico e morrem. Então, varia muito as respostas. É única para cada um. A gente tem, quando a gente busca esses testes clínicos, é um padrão que acontece na grande maioria, mas dizer que é uma verdade absoluta, isso é mentira. É mentira plena, porque você pode garantir. Até os testes genéticos mais sensíveis, eles garantem 99,9%, mas eles não garantem todos, porque pode ter um escape. Tudo pode ter escape, né? Tá, aí chega um ponto ruim que a gente está até conversando sobre os testes clínicos e tal, a grande variação fenotípica que há entre as pessoas com síndrome de Down. Quando eu olho para o seu filho, eu falo assim, nossa, o grau dele é pequeno, né? Ele parece que nem tem síndrome. Aquelas coisas assim, bem inconvenientes que as pessoas chegam a falar. Eles são assim, que os médicos falam, que algumas pessoas, nem todos os médicos, que as muitas pessoas falam assim, que eles são assim, para que ficar, né? Ficar atrapalhando ou ficar comprometendo mais. O que a gente sabe, pessoal, é que as pessoas com síndrome de Down, elas são únicas, nós somos únicos, né? Cada um é único. E os metabolismos delas também, a bioquímica delas também, o comportamento delas também. Querer padronizar algo nesse sentido é tirar a individualidade dessas pessoas, né? Que é algo muito ruim. Mas voltando ao metabolismo, vamos lá. A triplicação do cromossomo 21 é um fato, promove alterações do metabolismo, que a gente já está vendo até agora. De algum mecanismo vai acontecer alguma alteração, algum desequilíbrio. Essas alterações ocorrem não somente nos genes do 21, mas afetam todos os outros cromossomos. Isso já foi provado em vários, eu coloquei uma referência desse ano, mas em vários artigos mostrando que não é só os cromossomos do 21 que são os genes do cromossomo 21 que são superexpressos ou subexpressos. Tem alteração em todos eles, independentemente do cromossomo que esteja. Cada pessoa tem as suas particularidades, pois sua carga genética é diferente. Cada um nessa sala, cada um nesse planeta tem uma particularidade genética. Cada um é único, tá? Cada um é muito único. E as pessoas com síndrome de Down também. Existem pessoas que têm maior comprometimento genético e outras pessoas que não têm. Exemplo, eu tenho um comprometimento genético para o metabolismo do colesterol. Eu tenho hipercolesterolemia familiar. Eu tomo simvastatina desde os meus 30 anos. Porque eu tenho, naturalmente, por mais que tenha uma boa alimentação, exercício, por mais que eu faça tudo isso, eu tenho um problema genético que me conduz a um aumento de produzir o mau colesterol, que é o LDL. Se eu manter toda a minha rotina, e mesmo assim, meu colesterol é acima de 200. O do meu cardiologista também. Ele é bem sensato, seguro e fala assim, cada um é único. No seu caso, você tem um comprometimento genético. Independentemente disso, você precisa tomar esse medicamento. É um fato. Então,
eu sou comprometido nesse sentido. Então, as pessoas com síndrome de Down também, cada uma é única, vai depender muito da carga genética que eles receberam dos pais. E vai ser cada uma diferente uma das outras. Tá? Então, por isso que tem eu vou dar vários pontos que mostram como que é diferente as pessoas por conta disso. Essa é uma delas. Tá? Aí que surge um grande problema, como a gente já tinha tocado, que é os estudos clínicos com as pessoas com síndrome de Down. Por quê? Para estudo clínico, a gente tem que padronizar. Tem que pegar assim, vamos pegar adolescentes de 18 a 30 anos que não tenha cardiopatia, que não tenha hipotireoidismo, que não tenha nenhum comprometimento gastrointestinal, que não passou por nenhuma infecção recorrente. Poxa, quem que você vai pegar? A pessoa com síndrome de Down que não tem algum comprometimento nesse sentido. Então é muito complexo o estabelecimento de um protocolo para as pessoas com síndrome de Down. E tem outros fatores, que é a questão do número. A gente tem um número reduzido de pessoas com síndrome de Down. Então, para você agregar um número suficiente para te dar um valor substancial de resultado que suporte que aquilo realmente é efetivo para um grande grupo, não para todos, nunca é para todos, mas para um grande grupo daquele faixa etária, daquelas condições, é muito difícil. É muito difícil. Por isso que a grande maioria dos resultados dos usos das intervenções que são feitas usam a pesquisa translacional, que é uma pesquisa que não busca ver na grande parte da população, mas ela busca ver molecularmente como que acontece isso, qual é o mecanismo que acontece dentro da célula. Acontece isso. Então pode ser que a partir disso funcione dentro lá. Vamos ver se funciona. Tá. Então é a partir dessa pesquisa translacional que usa pesquisa básica que se usa as informações para ser agregado para poder usar nas pessoas com síndrome de Down. Mas existem estudos clínicos. Existem. A gente vai ver alguns estudos clínicos, teve há pouco tempo bem famoso, do chá verde. Tem vários estudos clínicos de outras substâncias. Porém, esses estudos clínicos, eles são bem reduzidos, eles são... Um estudo clínico, se você pegar um estudo clínico confiável, assim, que foi feito há pouco tempo, sobre colesterol, foi utilizado, assim, 5 mil pessoas. Para um estudo clínico com pessoas com síndrome de Down, a gente encontra assim, 30, 50, 80. Esse do último foi com 100 e pouquinhas. Daí o que tem que fazer? Você pega esses grupos, tem que dividir ao meio, porque tem que fazer o grupo tratado e o grupo não tratado. Então a gente tem várias inconvenientes. Por isso que o problema é que aí os resultados, deixa eu falar o que faz, aí fica mais em um estudo, há pouco tempo, 2012, do próprio Costa, ele quis fazer o mais meticuloso possível. Então ele separou. Eu até comentei isso na palestra, né? Ele separou por idade, por gênero, por escola de inteligência, habilidade verbal, status socioeconômico, hipotireoidismo, massa corporal, diabetes, incidência da apneia do sono. Então ele separou em vários subgrupos aquele grupo de pessoas com síndrome de Down. E, ironicamente, ele deixou claro que não é possível controlar todas as variáveis em uma população com SD. Por quê? Dentro desses grupos existiam vários outros subgrupos de comprometimento. As pessoas com hipotireoidismo não tinham hipotireoidismo naquele grupo. Tinha hipotireoidismo, mas além do hipotireoidismo tinha outros problemas. Então é muito complexo você pegar um grupo muito homogêneo das pessoas com síndrome de Down. Por quê? Os comprometimentos que acontecem desde o nascimento até a fase adulta são muito diversos entre eles. E sempre há. Na grande maioria das vezes, sempre há comprometimentos. Então, o que eu acho errado, que algumas vezes acontece, é que as pessoas fazem alguns estudos clínicos, pegam uma diversidade de pessoas com comprometimentos assim, bem grandes, porque daí não tem como, né? E testa algum componente ou alguma substância e não dá resultado na grande massa. Porque tem vários empecilhos do próprio comprometimento dessas pessoas que não pode acontecer. Exemplo, ano passado, foi no começo desse ano que foi publicado isso aqui, a importância de compreender as diferenças individuais das pessoas com síndrome de Down. Essa foi uma revisão bem grande que mostrou como as pesquisas clínicas cometem erros na hora de fazer essas análises dos resultados. Exemplo, em relação à fala. Tinha um estudo clínico com crianças de 3 anos. Nesses estudos clínicos eles pegaram várias crianças com síndrome de Down. Existiam crianças averbais e crianças que falavam praticamente como crianças
neurotípicas. Eles avaliaram, juntaram todo o mesmo grupo. 6 meses depois, eles fizeram alguns testes, terapias, estimulação e tal. 6 meses depois, a criança que falava super bem aumentou o vocabulário dela em 500 palavras. A criança verbal continuou verbal. Aí as duas faz uma média e dá o resultado do grupo. Pois daí você tem um resultado que fala assim, essa terapia não funcionou. Por quê? Porque na média, considerando todo esse grupo de pessoas com síndrome de Down, não é efetiva. Por isso, pessoal, é muito complexo a interpretação das análises dos estudos clínicos, porque a massa que está envolvida é muito diversa, a fenotipagem delas é muito variante. A gente sabe que, a gente vê no nosso cotidiano as pessoas com síndrome de Down, existem pessoas ou crianças que são muito mais comprometidas que os outros. E por que são? Várias explicações, desde aquela questão epigenética que a gente falou, às vezes tem nasceu com uma malformação cardíaca mais severa, que atrapalhou o desenvolvimento, ou gastrointestinal, ou tem uma imunologia muito baixa, acaba que tem infecções recorrentes. Então é muito variado. E tem crianças que não tem nada disso. Tem crianças que têm um boom e desenvolvem basicamente como os outros. Então, o que é interessante a gente pensar, quando a gente pensa nesse conjunto todo de informações, é que os estudos clínicos, eles precisam se adequar a esse novo modelo, né? E, vou ser sincero, a interpretação deles precisa ser diferente, porque da maneira como está sendo feita, dá a impressão que nada vai funcionar. Não adianta trabalhar com nada, porque tudo que você fazer, se você fizer uma grande média, vai ser tudo inefetivo. Mas quando você estuda isso ao fundo, você deve conseguir saber como que o grupo... mas aí fica difícil também, porque de longe não dá. Para vocês terem uma noção, o próprio artigo último que saiu do EGCG, o Chá Verde, depois que saiu ele, saiu uma crítica na mesma revista de um outro autor falando que a gente colocou os carros, a gente está colocando o cavalo na frente do boi. Por quê? Se vocês forem pegar os resultados dos testes psicológicos, a maioria não foi efetiva. A maioria dos resultados do Chá Verde não funcionou. Não funcionou. O que deu todo o glamour da publicação? Foi os exames de tomografia cerebral, que viu que de imagem, que viu que a imagem do cérebro, as regiões do cérebro que foram ativadas a partir do uso de ECG e da estimulação foi muito maior em várias pessoas que fizeram as imagens. Uma maioria considerada. Sim, mas aí o que o próprio autor criticou? Os testes, da maneira como ele foi feito, não cabia. Era um teste que demorava 90 minutos para uma pessoa que já tem problema do foco, mas que atenção, e aí as pessoas, por mais que se desenvolviam e criavam várias interconexões, não tinha paciência de executar o teste. Então, a gente tem que rever também o modo como essas análises são realizadas. Então já tem testes novos, tem um que foi lançado tem 2 anos. As coisas estão mudando em todas as áreas. Agora, nunca um raio-x vai ser uma ressonância magnética, né? No próprio, para vocês terem uma noção, no próprio, nem todas as pessoas, os adultos lá com síndrome de Down, fizeram a avaliação. Por quê? Porque é custoso. As universidades não têm grana para isso. Então, só uma parte fez. Porque fazer uma tomografia antes e depois, fazer uma rotina disso, não é barato. A gente sabe, a gente vai pagar particular uma tomografia, eu não sei quanto que é, mas deve ser bem caro. Quase R$1.000, né? Então, fazer isso em 300, 200 crianças, 200 pessoas, e rotineiramente, não é barato. Então, são questões assim que é importante a gente sempre tocar quando a gente pensa na interpretação desses tipos de estudos. Rogério, você falou que foi a estimulação. No primeiro não foi. No primeiro, publicação de 2014, a gente está falando do grupo espanhol, né, que é o grupo que realmente descobriu a trissomia. No primeiro eles usaram simplesmente o EGCG, sem estimulação. A última publicação foi EGCG e estimulação. Então teve os dois juntos. Mas é assim, eles fizeram um grupo assim e fizeram um grupo sem EGCG e só com estimulação.
Isso. Mas não quer dizer qual vai ser a receita, foi ter sido estimulação. Não, mas o grupo controle foi só estimulação sem GCG. E o outro grupo, aí tem o controle da estimulação. E nesse, então, que teve uma modificação no exame de imagem. Os testes, os resultados mais interessantes que mostrou é que havia uma muito melhora na ramificação das comunicações entre os neurônios. Com os dois aí no caso, né? Porque o primeiro teste nem foi feito exame de imagem. Tá? Teve mais falhas no primeiro, tem muitas críticas em relação a essas publicações também, tá? Fique bem claro. Tá. As pessoas com síndrome de Down, naturalmente, vocês já devem ter essa visão empírica que há um processo de envelhecimento mais precoce. Se vocês olham as pessoas na beira dos seus 30, 40 anos, vocês veem claramente que naturalmente elas parecem mais velhas. Tá? Ou tem cabelo branco, ou tem alopécia mais cedo, ou tem um problema de pele. Então você vê que o processo de envelhecimento é mais rápido. Existem várias pistas que mostram que essas pessoas naturalmente têm um estresse oxidativo maior. Vamos voltar para o nós. Nós, naturalmente, quando nascemos, passamos por um processo natural de envelhecimento desde o momento que a gente nasce. Então a gente está envelhecendo, a gente está produzindo radicais livres está danificando o nosso material genético, está danificando nossas células, mas quando a gente é novo, a gente vai respaldando isso com antioxidantes naturais, a gente vai tendo um suporte para lutar contra esse processo de envelhecimento. Chega um momento que isso vai diminuindo, a velhice chega e a gente sucumbe. Isso é um processo natural da vida. As pessoas com síndrome de Down, elas têm um processo de maior quantidade de formação de espécies reativas. E o processo de antioxidante delas não é tão grande. Então há um desequilíbrio, há um desbalanço nisso. Por isso que o processo de envelhecimento surge mais cedo e com mais outros danos. Então, molecularmente, como vai só? Nós, naturalmente, nós respiramos oxigênio, né? E esse oxigênio, naturalmente, ele dentro da nossa mitocôndria, ele é utilizado para produzir a nossa energia. E a gente transforma o oxigênio em água. Porém, sempre tem um escape, que é um pouquinho de oxigênio que, ao invés de virar água e acontecer o processo normal, ele vira uma espécie reativa de oxigênio. No primeiro momento, esse oxigênio ele sofre uma reação e vira o famoso superóxido, que é um oxigênio com elétron a mais. E ele fica muito instável. E essa instabilidade, essa energia, faz com que ele se choque com outras moléculas e acabe destruindo essas outras moléculas, degradando elas. Então, o que a gente tem naturalmente? Quando forma esses superóxidos, nós temos a enzima chamada de SOD, que é superóxido de dismutase. Essa enzima é uma enzima antioxidante. Poxa, mas todo mundo fala que a SOD causa oxidação? Vamos chegar lá, as pessoas se lá. A SOD converte o superóxido em peróxido de hidrogênio. Por quê? Porque o superóxido é muito instável, ele ataca muito mais rápido as células. O peróxido de hidrogênio, água oxigenada, né, ela é uma espécie, mas ela é mais branda. Então já é um caminho de diminuir a toxicidade dela. E o peróxido de hidrogênio, ele tem duas frentes. Ou a catalase, converte ele em oxigênio e água, ou a glutationa, que a gente tinha falado, converte ela também em oxigênio e água. Então, em ambas as vias, nós, naturalmente, fizemos isso. A gente pega as falhas que acontecem no nosso sistema e resolvemos. O problema é, as pessoas com síndrome de Down, a SOD é alocada, o gene dela, no cromossomo 21. E essas pessoas já está provado que produz mais SOD. Então o que acontece? Quando há essas pequenas falhas, naturalmente acontece, eles estimam que 0,4% do metabolismo tem falhas. O superóxido é convertido em peróxido de hidrogênio, porque tem muita SOD. Porém, a glutationa e nem a catalase são mais expressas. Elas têm a mesma quantidade de que todo mundo. Então o que acontece? Superóxido vira mais peróxido de hidrogênio, e o peróxido de hidrogênio que deveria ser degradado rapidamente, não é, porque ele tem mais quantidade do que o aparato da célula consegue resolver. Então as pessoas com síndrome de Down acumulam uma maior quantidade de peróxido de hidrogênio nas suas células.
E esse peróxido de hidrogênio é uma espécie reativa que causa uma cadeia de reações que vai levar à degradação. O que a gente fala? Degradação do DNA, degradação de proteínas, degradação de lipídios. Isso vai acabar, que vai aos poucos envelhecendo e matando essas células. Somado a isso, a gente tem um problema que são os metais. Quando as pessoas com síndrome de Down que têm uma alimentação mais rica em metais, ferro, cobre, os metais em geral, eles sofrem uma reação que chama de reação de Fenton. O Fenton que descreveu, no qual o excesso de peróxido de hidrogênio reage com estes metais e forma o chamado radical hidroxil. Esse aqui é um pega pra capar, porque esse aqui é muito, muito, muito mais reativo que ambos estes. É o radical hidroxil. Esse radical hidroxil ele ataca muito mais rápido as células, ele provoca umas reações em sequência que vai acabar com uma grande degradação de proteínas, de lipídios, de DNA e causar uma grande destruição em massa dentro da célula. Por isso que quando a gente fala de alimentação rica em ferro ou suplementação com ferro, para as pessoas com síndrome de Down, a gente fica um pouco com receio, porque o excesso de ferro estimula a produção de mais radicais livres. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. É claro que o ferro é essencial. Sem ferro não tem desenvolvimento neuronal, não tem produção de massas, tem um monte de reações. O problema é sempre o excesso. Tá? Vamos falar aos poucos. Não vai... E essa medida que é difícil de achar, né? Impossível. Não, mas dá para achar assim. Ó, vocês, na verdade, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um bom apanhado. Exames séricos. O exame sérico de ferro livre não é muito adequado, porque a alimentação de ferro varia muito. Às vezes você come alimento com mais ferro, aumenta o ferro. Então, ferritina, que é uma proteína que armazena o ferro, se ela tiver em grande quantidade, em duas frentes, né? Pode ser muita inflamação, que ela indica também, mas pode ser que está com excesso de ferro. Tem que ter mais ferritina para abarcar. E se ela estiver muito baixo, é perigoso, pode estar com carência de ferro. Aí tem que dar uma ajustada na alimentação para ter um ajuste de ferro. Independentemente disso, pessoal, o que eu falo para vocês? As pessoas com síndrome de Down têm aumento da espécie reativa de oxigênio, principalmente peróxido de hidrogênio, e isso já foi provado inúmeras vezes, tá? Por inúmeros testes clínicos com crianças mostrando que tem mais radicais livres, tanto de DNA quanto de lipídios, tá? Então, há um aumento do estresse oxidativo, um aumento dos peróxidos de glutase e do peróxido de hidrogênio. E uma lenta degradação de peróxido de hidrogênio causando um desbalanço oxidativo. Tá? Então, isso só se tratando da SOD. Existem outras frentes que também causam oxidação, como a APP, que é uma das proteínas que também causa um processo oxidativo, a gente vai tratar mais para frente, mas a SOD é uma das principais. Tá? Beleza? Em Floripa tem um grupo que já tem várias publicações que fazem isso, de medir os níveis de oxidação das pessoas com síndrome de Down. Lá eles têm umas entidades também, né? E aí esses grupos selecionam crianças e mediram isoprostano, e mediram 8-desoxigonazina, que é um processo, um produto de degradação acelerada do DNA, e viram que as pessoas com síndrome de Down apresentavam maior quantidade desses marcadores, indicando que elas naturalmente têm um processo de produção maior de radicais livres. E esse grupo, eles fizeram vários testes com antioxidantes e mostrou bons resultados na diminuição desses marcadores, tanto séricos quanto de urina, nessas crianças com síndrome de Down. Então é um grupo bem interessante, coordenado pelo professor Danilo Filho. Tem umas 2 ou 3 teses também bem interessantes, se vocês quiserem eu também mando para vocês. Teses em português, esses artigos são em inglês, né? Mas as teses que foram produzidas são todas em português, bem bacana. Aí vem as notícias ruins, infelizmente. O estresse oxidativo já inicia. Tem boa, tá? Tem boa. Depois vamos. O estresse oxidativo já inicia precocemente na gestação, quando foi medido o líquido amniótico ou marcadores no sangue da mãe, esperando o filho com síndrome de Down, já tem marcadores indicando que o estresse oxidativo começa muito precocemente. No sangue da mãe?
Diminuição da concentração de cobre e zinco pelas necessidades aumentadas da enzima. Aqui deixa eu explicar, vou voltar aqui. Essa bendita sódio, que é super expressa, deixa eu só explicar isso aqui. Essa sódio, ela é uma enzima que usa como cofator o cobre e o zinco. Então, como ela está em maiores quantidades, ela pega a grande maioria do cobre e do zinco que está ao redor dela e faz com que esses minerais, que são essenciais, diminuam no sangue. Então, por isso que é um dos problemas das pessoas com síndrome de Down, normalmente elas têm menores níveis de zinco e cobre no sangue. Então, por conta do sequestro desses minerais pela essa proteína que fica em maior quantidade. Então, uma das problemas do estresse oxidativo é porque tem pouco cobre e zinco. Peraí, só um minuto. Geralmente não tem uma relação quando o cobre está alto, o zinco está Sim, baixo? uma é diretamente ligada à outra. Por quê? Mas isso é uma questão de absorção. Um compete com o outro para absorção gastrointestinal. Então, quando tem uma demanda maior, assim, tem uma suplementação de excesso de cobre inibe o zinco, inibe a absorção de zinco. Quando tem excesso de suplementação com cobre, ele zinco inibe cobre. Isso muito sucessivamente. Por exemplo, tem crianças que têm a doença de Wilson, que elas têm um problema com excesso de cobre. Então, elas têm que suplementar com uma grande quantidade de zinco, para que o zinco inibe que haja uma absorção maior de cobre. Tá? Então, é uma competição necessariamente direta com o outro. A minha pergunta aquela hora que desculpa. Você queria me dizer, eu poderia supor então que uma mãe que gera um filho com síndrome de Down, ela vai ter uma alteração metabólica maior ou diferente das mães que geram filhos sem síndrome de Down, é isso? Eu vou tratar bastante disso. Algumas têm. E isso não Para você ter uma noção, as mães as pessoas com síndrome de Down têm pelo menos 5 vezes a mais de chance de desenvolver Alzheimer. Sim, mas A mãe ou a avó? Precoce. A mãe ou a avó? A mãe? Não, eu vou tratar disso, mãe, vó, porque tem uma conexão. Mas a gente vai tratar do que provavelmente está sendo explicado sobre isso. Mas mas dentro do raciocínio que você falou até agora, de que poderia estar sendo algum estresse oxidativo medido no sangue da mãe? Mas provocado pelo feto. Pois é, tudo bem, mas então vamos pensar. A minha pergunta é: uma mãe que acabou de ter um filho com síndrome de Down, ficou com esse feto 9 meses lá. Ela vai ter um estresse oxidativo, ou ela poderá ter, em decorrência dessa alteração, é isso? Não. Então tá, essa era a pergunta. As pistas indicam que esse estresse acontece pelo metabolismo do feto. Depois que o feto é tirado da criança, né? O metabolismo truncado para. Tá, mas então durante a gestação ela tem um estresse oxidativo. Sim. Mas então após a gestação ela pode estar com carência de alguma coisa. Sim, tá. Tipo Mas isso é corrigido. Mas então, pode ser. Mas isso, se isso não for investigado, isso não vai ser visto. Não, Você pode ser cientista. Essa é a minha pergunta, assim, entendeu o que eu quero dizer? Entendi. E isso é metabólico. Claro. Você está falando assim que, eu entendi isso raciocínio. Você fala assim, esse metabolismo que causou mais espécies reativas pode ter atrapalhado alguns outros metabolismos na mãe que persistam mesmo após o filho nascer. Ou que temporariamente estão alterados, e isso pode gerar uma alteração de outro tipo. Sei lá, se a serotonina estiver alterada, não dá uma diferença. Se a vitamina D estiver alterada, não dá uma diferença. Claro. É isso que eu estou querendo dizer. Entendi. É isso que eu entendi. Tá? Então isso pode acontecer. Isso você está me respondendo. Pode. Tá legal. Não tem publicação, mostra não, isso. Tudo bem, pode. Não, beleza. Mas dentro disso que você falou, eu poderia deduzir isso. Pode. Tá, beleza. Tem lógica científica. Obrigada. Reduz, aqui isso é interessante, reduz a concentração de superóxido necessário para a função microbicida dos neutrófilos. Como assim? O superóxido tem esse negocinho aqui. Ele é importante? Quando nós vamos matar bactérias, a gente precisa dele. Porque ele vai ser como se fosse a bala que vai atacar os micro-organismos para ele morrer. Então o que acontece? Pessoas com síndrome de Down, formou o superóxido, já vira peróxido de hidrogênio. Não tem superóxidos para os neutrófilos, que usam ele como uma arma contra o processo natural de infecção. Então é uma das explicações para a demanda diminuída das respostas de infecção das pessoas com síndrome de Down.
Então, redução da concentração do superóxido, que foi colocado como uma hipótese real no SUS-PROVAR em 2007. Causa dano no DNA, aumentando o risco de leucemia. Como assim? Falaram que leucemia era sempre genética? Mas é genética. Quando a gente está falando de espécies reativas, essa espécie pode atacar o DNA. E se ela atacar o DNA, ela pode causar uma mutação. Porque se aquele DNA for mutado em alguma região que implique em algum tipo de câncer ou voltado à leucemia, pode ser. Tá? Existe essa hipótese que o risco aumentado das crianças em ter leucemia pode ser por conta das espécies reativas. Eu falo assim, mas isso é mentira, porque as crianças não têm tumor sólido, né? Falam isso, que as pessoas com síndrome de Down não têm tumor sólido. E tem vários questionamentos em relação a isso, porque os tumores sólidos, em geral, na população, eles começam a partir dos 60 anos, 55, 60 anos, na grande maioria. E as pessoas com síndrome de Down não atingiram ainda, estão atingindo agora essa faixa. Então, não se tem um grupo preciso que dá uma respaldo para falar que as pessoas com síndrome de Down não têm tumor sólido. E a gente vê publicações de pessoas com síndrome de Down que tiveram tumor sólido, sim. Tá? Até crianças. É um risco maior. Agora a questão a risco, o risco é menor, isso a gente já viu. Mas daí eu vou explicar, tem dois mecanismos genéticos que diminuem o risco, mas não que não vão ter, tá? Então jamais afirme, nunca vão ter. Mentira. Pode ser que não atingiram a idade e pode ser que tenha os mecanismos protetores naturais, mas que esses mecanismos podem ser suprimidos. Considerando só essa questão do estresse oxidativo, o risco era para ser maior, né? Sim, só o estresse oxidativo eles deveriam ter muito mais tumores. Mas daí, eu vou explicar depois, tem dois mecanismos genéticos, principalmente dois, que estão diretamente implicados na diminuição dos tumores sólidos. Mas eles não são mecanismos para a leucemia, que não é um tumor sólido. Né? Quando você fala da redução da concentração do superóxido, se a gente introduzir mais peróxido, você consegue essa divisão ali? Não. Ou é o oposto que tem que ser feito? Não, é meio loucura. Assim, porque você já está com um ambiente mais rico. Vou voltar lá, não ter sua ideia. Você fala assim, aumentar o superóxido para que isso volte para cá. Ela não pode ter aquela divisão ali? Nesse sentido aqui, bioquimicamente, em teoria é verdade, pode acontecer, mas na prática raramente acontece. Por quê? Porque o processo nesse sentido, é muito mais favorável biologicamente. Então essa reação voltar acontece muito pouco. Por mais que você aumente isso aqui dificilmente vai voltar. E se você aumenta isso aqui, você incorre muito maiores riscos. Né? Porque daí você não tem esses sistemas de detoxificação e você pode causar mais problemas do que... Então é muito perigoso pensar nesse sentido. Muito perigoso. Me lembrou o processo de hidrogenação em gordura. Sim. Que você coloca tanto hidrogênio que você consegue virar a cadeia de novo, voltar para a posição. Trans e cis, né? Não, mas não é o caso aqui. Não é o caso. Efeitos do estresse oxidativo. Envelhecimento precoce, que é o que a gente teoricamente vê nas pessoas, né? Enfraquecimento do sistema imune, né? Por carência de superóxido, por outros inconvenientes, né? E degradação acelerada do DNA. Quando eu falo degradação acelerada, pessoal, isso já está bem provado, tá? No Brasil, a gente não tem a clínica, eu acho que nem em outros países, o exame mais preciso para identificar o processo de oxidação é a 8-desoxiguanosina, que é um dos produtos da degradação do DNA. Aqui no Brasil não tem essa clínica de fazer esse exame. Mas esse artigo mostra isso, que as pessoas com síndrome de Down têm mais produtos da degradação do DNA na urina, mostrando que o DNA delas fica muito mais lesado do que as pessoas que não têm síndrome de Down. Por estresse oxidativo. Aí a gente tem algumas frentes. A trissomia do 21 provoca um estresse oxidativo precoce. Esse estresse oxidativo precoce pode ter algumas frentes de ação. Tá? Então, ela pode estimular o dano no DNA, a oxidação de proteínas e a peroxidação lipídica. Isso tudo provocando danos ao aparato natural dessa célula, provocando a sua degradação e morte. Então,
há um acúmulo dessas espécies reativas de oxigênio e a gente tem um fenótipo de pessoa com síndrome de Down super comprometida por conta de não haver mecanismos que estão suprimindo esse processo de formação de radicais livres. Ou a gente tem uma outra resposta, no qual a gente tem uma pessoa com síndrome de Down que tem um aumento da resposta ao estresse oxidativo que naturalmente ela tem. Ela tem uma adaptação compensatória a esses mecanismos e ela tem um fenótipo de síndrome de Down bem melhor, porque ela consegue responder a esse aumento do estresse oxidativo que naturalmente ela tem. Então a gente tem esses dois caminhos. Mas o que faz um ou outro? São muitas respostas, desde caminhos genéticos naturais até alimentação, até respaldos de alguns antioxidantes naturalmente ofertados. Então, entre estes meios, a gente tem a grande discrepância que existe nessas pessoas, né? Que é várias patologias de Alzheimer, defeitos cardíacos, diabetes, leucemia, aterosclerose. Então, tudo isso está implicado em alguns comprometimentos naturais que as pessoas podem ter. Então, o que vai diferenciar ela ir para um caminho ou para o outro vai ser esse meio campo aqui. Vai ser as condições naturais que essas pessoas têm, igual a gente, né, pessoal? Se a gente tiver mais comprometimentos metabólicos ou de algum, vai diferenciar a gente ir para um caminho e para o outro. As pessoas de síndrome de Down, o problema é que isso acaba se tornando maior, porque naturalmente já tem maiores comprometimentos ao longo do nascimento ou da primeira fase, né? Essa Perluia, vocês fizeram um artigo dela, ela era muito boa, era uma italiana que escreve vários artigos sobre estresse oxidativo e síndrome de Down. E ela fez um esquema aqui mostrando alguns dos principais genes alocados no cromossomo 21 que têm ligação direta com o estresse oxidativo. É claro, ela colocou a sódia aqui na base, mas tem vários outros genes aqui, que também estão implicados no aumento do processo natural de estresse oxidativo. Aqui ela colocou um aumento do estresse do peróxido de hidrogênio, que a gente vê naturalmente, e um aumento das proteínas beta-amiloide, que são as proteínas implicadas no Alzheimer. Isso causando um desbalanço entre a produção de espécies e a natural defesa antioxidante deles. Isso cria um desbalanço no qual a gente tem o fenótipo mais comprometido em geral das pessoas com síndrome de Down em relação ao estresse oxidativo. Esse senhor aqui, o Halliwell, ele é fantástico, ele é um dos cientistas que eu acho assim, mais sensato quando trata das questões dos antioxidantes. Ele tem alguns artigos bem polêmicos que ele trata assim, de os antioxidantes são bons mesmo? Tem antioxidantes que podem causar mais problemas do que bom? Ele tem uns artigos assim, muito fantásticos nesse sentido, de discussão. Por quê? Porque a gente fala assim, esse antioxidante sempre é bom. Nem sempre. Por quê? A capacidade antioxidante de algumas moléculas, ela tem duas frentes. A antioxidante é uma molécula que consegue sequestrar essas espécies reativas, anular elas. Mas se ela estiver em um ambiente riquíssimo em antioxidante, ela pode ter efeito rebote. Ela pode causar uma oxidação ou ser considerada um pró-oxidante. Então a gente tem duas frentes. Ele usa vários artigos e estudos clínicos tem um estudo clínico que mostrou que a vitamina E, um estudo muito grande, acho que abarcou mais de 7 mil pessoas, mostrou que nesse grupo que usou grande quantidade de vitamina E, houve uma maior incidência de câncer. Lá, as hipóteses são inúmeras, mostrando que às vezes o excesso de antioxidante pode causar esse efeito rebote pró-oxidante ou impedir que a célula naturalmente reaja àquele ambiente inóspito, oxidativo, que está provocando um câncer e reaja com aquilo. Então ela bloqueia essa defesa natural da célula e a célula acaba ficando frágil e acaba que essa célula começa a se dividir e perde a capacidade dela de apoptose. Isso a gente está falando de pessoas típicas. Agora, quando a gente trata do outro leque, que são as pessoas com síndrome de Down, que naturalmente produzem maior quantidade de oxidantes, a gente tem que entrar com alguma frente. Pode ser de alimentação, pode ser de suplementação, tanto que faz. Mas que naturalmente eles precisam de mais antioxidantes, isso é um fato. Agora, assim, mas quanto? Aí a pergunta é difícil. Quanto que precisa? O quanto que vai deixar de ser antioxidante e virar pró-oxidante?
é muito, muito, muito delicado. O que a gente sabe é que precisa, mas o que a gente sabe é que a gente sabe o quanto que precisa. E qual exame que você consegue ver? Se você conseguir resolver essa questão... Não tem, então. Não é tão fácil, pessoal. Pode ser que no futuro, mas o que a gente sabe é que as pessoas com síndrome de Down têm uma tendência maior, têm problemas oxidativos, que precisam de uma demanda maior de antioxidantes. Mas o quanto que isso é necessário, a gente não sabe. Então, é melhor hoje, com relação ao antioxidante para fazer, seria a alimentação. Porque na alimentação você não vai ficar... Eu vou supor lá um antioxidante. Você não vai dar todo dia. Vamos supor que a couve seja um antioxidante. Eu não vou dar todo dia porque vai chegar uma hora que ela vai enjoar, não vai querer mais, então eu tenho que estar sempre intercalando. Agora a medicação você tem todo dia, todo dia, todo dia, e você não tem uma medida. Então, é delicado. Você fala de medicação, dá a impressão assim. Complementação. Tanta suplementação, a suplementação tem aquela carga negativa, né? Mas é assim, isso é muito relativo. Tá? Vai depender muito de várias condições básicas que tem essa criança. Tá? Então, em geral, quando a gente fala de alimentação, muitos alimentos que a gente acha que é antioxidante, eles podem se tornar o contrário disso. Por exemplo, o mais claro que a gente viu, que a gente sabe que é a vitamina C. Muitos alimentos riquíssimos em vitamina C, a vitamina C é um antioxidante natural, é ótimo, a gente sabe que é implicado em várias questões. Mas em 2008 foi publicado um artigo que um pouquinho mais de vitamina C age como um pró-oxidante. Principalmente no ambiente rico em metais. Os metais, em geral, eles têm uma tendência a formar